Quando que eu percebi realmente que era necessário que eu revesse toda a minha rotina de vida, a forma como eu estava conduzindo os meus negócios, a forma como eu estava cuidando da minha família, né? Logo após a minha segunda internação médica por uma estafa psicoemocional que já estava me levando a uma possível síndrome de Burnout, né? Que seria o esgotamento físico e mental relacionado aí às nossas atividades profissionais. Então, quando eu estava na minha segunda internação médica, logo após 3 dias no hospital, já desesperado, preocupado com o atendimento da agenda dos clientes, eu pedi para minha esposa para que ela levasse o meu computador para o hospital. Então, ela levou o meu computador e logo depois no dia seguinte, a médica chegou no quarto, viu aquele computador lá e perguntou: o que significa isso? Eu falei: olha, doutor, eu estou aqui já há 3 dias, estou me sentindo bem, preciso retomar as minhas atividades, o atendimento aos meus clientes e tal. E ela ficou irada comigo daquele jeito. Falou: você está aqui internado por uma estafa física e emocional e está trazendo mais problemas para você aqui para dentro do hospital. Não, pode parar com isso imediatamente. Falou: você precisa procurar uma ajuda, você precisa urgente, né, de uma terapia ou de algum profissional que possa te ajudar nesse processo, porque isso não é normal, isso não é uma vida normal de um ser humano. Então, depois disso, e conselhos também de várias pessoas, da minha esposa, da minha cunhada, até do padre da minha comunidade, né, que falava realmente que eu precisava parar um pouco, que eu precisava frear a minha agenda num determinado momento, né? E depois de um determinado tempo, estava num cliente com meu amigo Guilherme, né, e ele me apresentou, por exemplo, depois que eu me queixei um pouco com relação ao excesso de atividades que eu estava tendo para fazer e não conseguia muitas vezes contratar alguém para me ajudar porque eu era muito centralizador na realização das atividades. O Guilherme me apresentou uma ferramenta chamada Matriz de Gestão do Tempo, onde ela faz a classificação das atividades em 4 partes, né, e eu comecei ali todo o processo de pegar todas as atividades que eu realizava no meu dia a dia, né, e colocar dentro dessa matriz de gerenciamento do tempo. E comecei ali a realmente definir aquilo que era importante, aquilo que era necessário. Comecei a terceirizar algumas atividades, por exemplo, com a ajuda da minha esposa, né? Comecei a contratar, por exemplo, alguns parceiros que puderam aí me ajudar nesse processo de reconstrução do meu negócio, né? E automaticamente eu passei a me interessar muito por aquela ferramenta, comecei a buscar outros tipos de ferramentas. Nesse meio tempo eu comecei a ler mais sobre isso, comecei a buscar algumas informações relacionadas aí a desenvolvimento pessoal e eu comecei a ver que eu estava passando por um processo de transição muito importante na minha vida. Automaticamente eu comecei a ler sobre gestão de tempo, comecei a conhecer algumas ferramentas relacionadas aí à alta performance, né? E automaticamente comecei a ter mais tempo livre para fazer aquelas atividades realmente que eram essenciais para a minha vida. Comecei a fazer atividade física, comecei a fazer terapia, inclusive, né? Comecei a ler mais, comecei a pegar um gosto tão grande pela questão da leitura, né, que uma pessoa que não conseguia, por exemplo, ler um livro de 100 páginas dentro de 365 dias, né, depois de um determinado tempo, esse mesmo amigo meu, Guilherme, me deu um livro digital com 600 páginas para ler e me apresentou uma ferramenta que era um aplicativo que poderia fazer com que eu ouvisse os livros, por exemplo, em PDF, enquanto eu estivesse na rua, dirigindo, quando eu estivesse numa fila de um banco ou esperando, né, às vezes um cliente numa recepção, numa portaria, e eu comecei a aplicar. Acreditem se quiser, dentro de 15 dias eu consegui ler aquele livro de quase 600 páginas, peguei um gosto tão grande pela questão da leitura e hoje eu tenho aí como desafio a cada 15, 20 dias mais ou menos em média fazer a leitura de um livro, né? Então eu comecei dentro desse processo buscar cada dia mais essa questão dessas ferramentas de gestão de tempo, dessa questão de alta performance e comecei a ver que aquilo estava melhorando muito o meu relacionamento, inclusive com os meus filhos, porque até então eu trabalhava
14, 16, 18 horas por dia. Começou a sobrar tempo para que eu pudesse brincar com os meus filhos, para que eu fizesse atividade física quase todos os dias no período da manhã. Eu comecei aí a gerir melhor o meu tempo, acordar inclusive mais cedo para ter mais a prática de leitura, né? Então, são várias as ferramentas que eu comecei a conhecer e que eu comecei a aplicar na minha vida no dia a dia. E eu comecei a ver realmente resultados extraordinários acontecendo comigo. E ao mesmo tempo que aquilo acontecia comigo, eu percebia que existiam muitas outras pessoas, muitos outros empresários, empreendedores e profissionais liberais que passam por este mesmo tipo de problema, que têm essa mesma experiência que eu tive no passado e muitas das vezes são freados pelo problema de saúde, só que quando a situação já está ruim demais, quando o seu relacionamento muitas vezes já está totalmente destruído, quando muitas das vezes os seus filhos não têm nem, às vezes, coragem de olhar na cara do pai, né? Cria às vezes até uma inimizade. Por quê? Por conta do excesso de trabalho que às vezes o pai tem e que ele acha que realmente é importante. Por quê? Todo pai, ele quer, às vezes trabalha em excesso porque ele quer dar uma vida melhor para os seus filhos. E na verdade, o que os seus filhos querem não é o dinheiro, não é os bens materiais, eles querem a sua presença, eles querem você do lado deles, você brincando com eles de bola, de dominó, de baralho, fazendo desenho, rabiscos no papel, não importando com o carro que você tem, não importando com a vida que você leva. O que eles querem é a sua presença, que é o mais importante. A sua esposa, por exemplo. Quanto tempo tem que você não para um dia aí de repente para levar a sua esposa para almoçar no meio do seu dia, porque você fica ali perdido em meio àquelas agendas, aquelas atividades, aqueles atendimentos a tantos clientes. Então, quando eu comecei a aplicar todas essas ferramentas na minha vida, eu comecei a fazer uma ressignificação. Eu comecei a ver realmente aquilo que era importante, aquilo que era prioridade para mim, né? Então eu comecei a buscar realmente algo novo, né? E é isso que eu fiz na minha vida e automaticamente eu comecei a ter o desejo também de ensinar outras pessoas a fazer, a buscar também, a querer, porque se eu, que mesmo depois de 25 anos trabalhando aí para o mercado corporativo, né, dentro desses 25, 10 anos como empresário, como empreendedor, né, eu consegui, com certeza, você que está me assistindo, você que está ouvindo, também consegue. Basta que você realmente caminhe com as pessoas certas, que você busque as ferramentas certas para que a sua vida realmente possa mudar, para que esses resultados que você busca hoje, ou que você tem hoje, continuem os mesmos, mas você fazendo aí uma gestão muito mais efetiva do seu tempo, ou seja, deixando de ser aí um workaholic, né, e garantindo os resultados que você tem e os resultados que você precisa, né? E será que realmente você precisa de tudo isso que você busca hoje? Tudo isso que você vive e muitas vezes vive e busca sozinho, né? Será que de repente não chegou a hora de você buscar a ajuda de alguém, de um profissional, de um coach, fazer uma transição de carreira, buscar algo realmente que é importante para você, que possa te dar mais momentos de prazer com seus filhos, com a sua família, fazer com que você consiga todos os dias buscar um pouco de conhecimento a ponto de você virar autoridade em um determinado assunto e automaticamente esse assunto ou essa autoridade ser convertido aí em um curso, um treinamento online que pode te gerar renda para você, sem que você tenha que fazer tanto esforço, sem que você tenha que demandar tantas horas do seu dia como você faz hoje. É isso que a performance do tempo ajuda, né? Profissionais liberais, empresários, pessoas que realmente querem atingir o próximo nível, que querem deixar de trabalhar tanto e ainda assim ter resultados extraordinários, né? Então, queria deixar aqui o convite para que você possa realmente nos seguir, que você possa compartilhar os nossos conteúdos nas suas redes sociais, que eu tenho certeza que vão te ajudar aí realmente a atingir esses resultados na sua vida, tá legal? Um grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo e no nosso próximo conteúdo. Tchau!